Boa tarde a todos. É com grande prazer que a gente retoma o trabalho Momentos de Luz. A sua participação é importantíssima. Por quê? Porque as perguntas que nos são dirigidas e respondidas têm por objetivo criar um canal de troca, de uma relação mais próxima entre a gente, procurando conhecer um pouco mais, a doutrina dos Espíritos. E sempre que é possível, essa relação tende a se expandir, e é isso que os Espíritos desejam e querem. Haverá de ter sempre às quartas, às 15h30, nesse encontro Momentos de Luz, faremos com que a nossa aproximação seja maior e que possamos estar sem essas barreiras do tempo e do espaço, juntos, numa dimensão, outra dimensão. Obrigado a todos vocês. Gostaria muito de agradecer a Evândria, que é a nossa trabalhadora da Casa de Frei Luís, trabalha já conosco em diversas atividades dentro da casa. Evândria, sugiro que você me procure para a gente conversar sobre o que você expôs aqui. Quero também agradecer a Vera Lúcia Figueiredo de Alvarenga. Ela diz: deseja assistir todas as quartas e domingos às palestras do Frei Luís. Então, Vera, seja bem-vinda. Venha se juntar a nós, no momento ainda da pandemia, com as lives. E depois, quando voltarmos ao normal, que você esteja fisicamente aqui conosco. Quero agradecer também ao Leandro. Obrigado, Leandro, pelas tuas palavras. Importante, um grande incentivo, uma grande fraternidade. Quero também, Clara, dizer que a meditação será enviada para você. Vou pedir ao nosso irmão Jaime que assuma essa pequena responsabilidade de enviar para você a meditação. E força, porque um dirigente de centro espírita precisa de muitas forças, de muita vitalidade para levar o seu trabalho adiante. E você que está no Canadá, compondo com seus amigos um centro espírita, com certeza vai ter nossas orações constantemente. E a Patrícia, nós estamos abertos a ler o seu livro, a procurar divulgá-lo se for interessante para a nossa publicação. Por isso, peço a você que procure o nosso irmão Silvio, que é o responsável por toda a edição das obras que o Frei Luís publica. Então, aonde encontrá-lo? Na livraria, é o melhor local para encontrá-lo. Mas, de qualquer maneira, passarei para ele com essa sua comunicação, para que ele possa ter uma ideia e, ao recebê-la, encontrá-la, já saber de tudo, ok? Então, vamos às perguntas, o Jaime vai realizá-las e a gente vai responder. A Viviane pergunta se é possível que uma outra pessoa possa fazer mal com trabalhos espirituais, com magias, feitiços, etc. É possível que uma pessoa seja prejudicada de diferentes formas com esses trabalhos enviados em sua intenção? Viviane, com toda certeza você já leu o Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, o professor Kardec nos fala das diversas ordens e categorias de espíritos. Dos espíritos que ainda são ignorantes, dos espíritos que são hoje plena luz. Então, para começarmos, tomamos como exemplo essa resposta que os espíritos deram a Kardec, ajudando a elucidar essa organização dos espíritos. É preciso também que se diga
que se eu vibro numa faixa vibratória própria dos espíritos ignorantes, eu os terei por perto a todos os momentos. Em todos os momentos eles estarão próximos a mim em função da energia, da vibração, da frequência vibracional que eu emito. Então, esses espíritos irão se aproximar. Por quê? Porque eles simpatizam com esse tipo de pensamento que é nutrido e com o qual eu alimento os que estão à minha volta. O André Luiz, nas suas diversas obras e no conjunto da sua obra, ele nos fala permanentemente sobre estágios vibratórios, regiões de pensamento vulgar como dimensões de pensamento mais elevado. Se alguém mentalmente ou não faz uma vibração contra alguém, um outro alguém, naturalmente ele está emitindo vibrações em direção àquela pessoa. Se são ruins e encontra em você respaldo, ou seja, asilo, porque a sua vibração também não é boa, de pensamentos ruins, não há dúvida de que você estará abrindo um campo muito favorável a essas entidades malfeitoras, a essas entidades perversas, que existem e estão em dimensões que nós podemos identificar como sendo dimensões muito ruins, de péssima vibração, onde a fraternidade, a compaixão não existem. Então, se o endereço para qual alguém manda um trabalho energético de péssima qualidade, ele poderá se desfazer, poderá até continuar existindo, mas sem ação para atuar, se o meu comportamento é o contrário daquela vibração. Mas se a vibração é a mesma, se estão na mesma faixa, é natural que você receba toda aquela influência. Então, qual é o remédio que a espiritualidade nos dá? Orar e vigiar. Orando e vigiando, você estará colocando a salvo o seu caminhar e a todos aqueles que estão ao seu lado. É isso, Viviane. A Márcia Soares faz tratamento na Casa 1 junto com um amigo. Na sexta passada, esse amigo teve uma piora em seu estado de saúde. Sem saber como ajudá-lo, lembrou das suas palavras sobre mentores espirituais. Quando foi deitar, ela orou muito para o mentor dela, agradecendo por tudo e pediu, caso fosse possível, que ele fosse de encontro ao mentor do amigo dela para ajudá-lo na melhora. E ela sonhou com eles caminhando de mãos dadas pelas alamedas do lar de Frei Luís, algo muito leve. A casa estava vazia e tinha uma pessoa com uma prancheta na mão esperando eles. Ela não lembra muito mais depois dessa parte do sonho, acordou com uma leveza muito boa e soube que na noite anterior, esse amigo que não conseguia dormir bem havia dias, por causa dos seus problemas de saúde, teve uma noite benéfica, uma noite tranquila. Ela gostaria de saber se foi apenas um sonho ou realmente, pelo pedido dela, ela conseguiu de alguma forma ajudar em outro plano esse amigo dela. O nome dela é? Márcia. Márcia, você pergunta se é um sonho ou uma realidade. Lembre-se que o sonho é a manifestação do desdobramento que o espírito sofre à noite quando ele se recolhe. Quando nós nos recolhemos para poder ter uma noite de reabastecimento para outro dia, e quando nós nos preparamos para esse momento, o nosso espírito
fica frouxo, os laços se afrouxam. E o que acontece? Esse espírito vai ser conduzido aos lugares para os quais ele sinalizou o dia inteiro. Se eu sinalizo durante a minha permanência de vigília com pensamentos inadequados, tentando inclusive esconder dos outros, não há dúvida nenhuma que durante o meu desdobramento eu farei a complementação disso visitando os lugares e as pessoas que da mesma maneira pensam, que da mesma maneira se comportaram, encarnados ou desencarnados. Então, quando você fez a oração ao teu guia protetor, ao teu mentor, ao teu anjo da guarda, ao teu anjo protetor, quer seja uma dessas nomenclaturas, quer não, a verdade é que quando você orou, preocupada com o seu amigo, você foi ao encontro das entidades iluminadas que passaram a dar a oportunidade de você estar aqui em espírito, trazendo o seu amigo que recebeu tanto quanto receberia num dia de reunião pública. Portanto, o seu sono é um desdobramento e é uma realidade espiritual. Continue dessa maneira, continue orando, continue pedindo, se recolhendo com bastante verticalização, ou seja, com profunda oração e sempre vigiando os seus passos, os seus pensamentos, para que você possa ser útil nessa jornada que todos nós temos que cumprir. Obrigado. A pergunta do Carlos é a dúvida em relação aos suicidas inconscientes. Ele diz que suicidas conscientes, segundo a literatura, são levados ao Vale dos Suicidas e que esses vales são campos vibracionais que atraem aqueles a quem se sintonizam. Segundo informações da dona Marlene Nobre, abaixo de nossa esfera há ainda mais 5 esferas, 3 delas onde se localizam os umbrais e 2 mais profundas, sendo a última a pior de todas. Ele gostaria de saber em qual das 2 últimas se localizaria o Vale dos Suicidas. Seria na 4ª ou 5ª esfera? Carlos, é uma pergunta interessante, e você citando a doutora Marlene Nobre, que foi uma trabalhadora incansável como médica e como espírita, e juntando os 2. Na verdade, Carlos, o Vale dos Suicidas foi um nome dado por Camilo Castelo Branco no livro Memórias de um Suicida, que teve como médium que psicografou a obra a nossa querida Ivone Pereira. E lá ele cita Vale dos Suicidas como se estivesse batizando a região na qual ele conheceu muito bem, na qual ele ali ficou durante um bom tempo para poder descobrir, despertar para uma nova verdade. O Vale do Suicida, e aí nós temos que relativizar, ele não é uma área para todos os suicidas, mas para alguns suicidas que friamente planejaram a sua desencarnação, ou seja, cortaram de uma forma abrupta os laços da matéria com o espírito. Nesse caso, pela forma como se deu o suicídio, pela maneira como ele foi planejado, organizado, há que se ter uma área apropriada para recebê-los, que é uma área realmente profunda, com gargantas, com áreas abismais, com cavernas, onde a dor ela é grande, onde a dor é terrível, terrivelmente grande. Para você ter uma ideia,
nem vegetação existe nessa área. É uma área cheia de pântanos, lodos, com odor difícil de suportar. Tudo proveniente do pensamento desses seres que fizeram a sua passagem de uma forma abrupta. Mas existem aqueles, como o próprio André Luiz, que são suicidas, inconscientes, não sabem que estão promovendo o abreviamento da vida deles. Abreviar, portanto, a sua vida é fato comum nós chegarmos aqui na Terra, quando as pessoas se dedicam a beber além das contas, de fumar, de usar drogas, de usar o sexo de uma maneira inadequada. Então, muitos fazem com que a vida fique abreviada, mas nem consciência disso tem. Foi o caso do André Luiz. Ele não vai para o Vale dos Suicidas, ele vai para o umbral, que tem alguma relação, alguma característica, mas são diferentes em essência. Então isso é o que nós temos que saber e conhecer para que a gente valorize a vida, para que a gente faça da vida um caminho de elevação, não aceitando abreviá-la e por bem menos ainda, bem menos, cortar os laços entre a matéria e o espírito. A pergunta seguinte, ela não quis se identificar. Ela, durante anos, com o sonho de ser mãe, tentou por diversas vezes engravidar, tendo aborto e não conseguindo levar à frente. Até que ela fez tratamento numa clínica de fertilização e teve, posteriormente, a tão amada e sonhada filha dela. A medicina aponta hoje em dia que muitas características são passadas pelo endométrio. E ela tem essa dúvida, tendo inclusive feito tratamento espiritual aqui em nossa instituição para poder engravidar, o qual ela é muito grata. Ela gostaria de saber sobre a visão da espiritualidade em razão dos tratamentos de fertilização com óvulos de outra mulher, mesmo com as mesmas características físicas e tipo sanguíneo da mãe que engravida. Minha amiga anônima, fique tranquila, porque as fertilizações feitas em laboratório, como no caso seu, fertilização in vitro, se processa da mesma maneira que se faz quando há um casal que se relaciona e fecunda. A mesma forma, o mesmo processo se dá no laboratório. Então, o espírito estará lá, o espírito estará se aproximando e estará adequadamente sustentado pelos irmãos maiores para que essa encarnação seja aproveitada. O mais importante é que você está com ele no seu útero, no seu interior, e ele sentirá toda a sua forma de pensar, toda a sua forma de reagir. Ele estará atento e participando de todas as etapas dessa fertilização e desse nascimento, portanto, desse processo reencarnatório, porque ele precisa, deseja, quer, assim como você deseja ter uma criatura ao seu lado para ter a oportunidade de se redimir e avançar. Com certeza, um grande companheiro ou companheira estará aí ao seu lado. E é uma menina, se não me engano a memória, né? Que você seja muito feliz junto a essa criatura a qual você permitiu que chegasse ao nosso plano. Graças a Deus. A Márcia frequenta o lar de Frei Luís há mais de 6 anos, quando chegou através de um sério problema de saúde e veio trazida por uma prima. Desde então, ela faz tratamento na Casa 1
E diante da boa acolhida que ela tem em nosso lar, ela hoje traz marido, amigos, filhos. O que ela gostaria de saber, já que todos se sentem tão bem na instituição, gostaria de conhecer melhor, saber para cada sala de tratamento o que trata especificamente. Ela gostaria de ter uma maior noção sobre todos os tratamentos que são feitos na instituição. Márcia, é muito interessante sua pergunta. Eu vou procurar resumir, mas atender a sua pergunta. A Casa do Frei Luiz, ela tem exatamente 14 salas de tratamento. E tem 3 a 4 setores que dão sustentação à educação mediúnica, como também ao conhecimento e estudo do Evangelho e da doutrina, assim como da evangelização das crianças, assim como recepcionar, acolher e encaminhar, que é o grupo fraterno. Esses são os 4 setores. As salas de tratamento são as seguintes. Sala 1, que é a sala de tratamento das doenças mais graves, principalmente do câncer. Mas o câncer não é a única doença grave que a sala 1 trata. Existem doenças muito mais graves do que o câncer, ou tão grave quanto o câncer. A sala 2 é uma sala que segue bem de perto a 1. Também são doenças graves que precisam ser tratadas mediunicamente e clinicamente. A sala 3 é uma sala de desobsessão, para aqueles casos em que a invigilância, em que os descuidos, em que os resgates exigem um trabalho de esclarecimento e doutrinação dos espíritos obsessores. Depois, com detalhes, a gente pode trabalhar mais as questões dessas salas. A sala 4 é uma sala de cura também, com doenças menos graves. Não são graves e gravíssimas como a sala 1 e sala 2. Aí, nesse caso, é a sala 4, 5, a 6, são salas de atendimento aos doentes, para que eles possam fazer o tratamento lá. Repetindo, sala 4, 5 e 6. Sala 7 é a sala de paz, que é um tratamento importante que todos nós deveríamos ter toda semana um encontro com essa sala para receber as energias necessárias para o nosso organismo, para o equilíbrio energético do nosso organismo. Sala 8 é a sala das crianças. Já que as crianças não podem ir, a sala 3, existe uma sala específica para ser tratada também, uma mesa de desobsessão que existe, se for o caso, e a sala de passe e encaminhamentos. A sala 9 é uma sala especial, é a sala Meimei, que recebe principalmente as crianças especiais que ali fazem um encontro social, que ali vão fazer o estudo do Evangelho e vão ser tratados com água fluidificada e com paz. A sala 10 é uma sala de extensão da sede, de paz. Sala 11 é a sala de dependência química. Os dependentes químicos, os compulsivos, têm uma sala especial para tratamento. Temos a sala 12, que é a sala em que se recebe aqueles que estão sendo indicados para a sala 1, portanto passam primeiro por lá, fazem um tratamento adequado, trocam informações, trocam experiências entre eles e depois são encaminhados à sala 1. A sala 13 é a sala de perda de entes queridos. Toda a orientação que é preciso que seja feita para se amenizar essa dor intensa
que rasga o coração quando perdemos alguém querido da família. É uma maneira de nós entendermos essa partida e contribuirmos para que esse espírito continue sua jornada. A sala 13 também cuida das mães grávidas que estão recebendo seus filhos e que precisam ser orientadas. A sala 14 é para aqueles que tentam, por uma razão ou por outra, acabar com a sua vida, acreditando que, acabando com esse problema que enfrentam, tudo está resolvido, tudo passa. E não é verdade. Nós sabemos que no próprio Vale dos Suicidas, essa região tão perversa, mas necessária para o acolhimento, o esclarecimento e a nova direção que será dada a esse espírito. E assim nós temos todas essas salas. Mas, se não concluir bem, fique à vontade para no próximo encontro, ou antes mesmo, você enviar mais a sua pergunta. A Patrícia, durante muitos anos, ela participa de outros trabalhos espirituais, através de outras ideologias. E mesmo ela não se sentindo muito à vontade nessas correntes, ela foi seguindo durante os anos junto a esses trabalhos. E aí ela não se sente atualmente bem em praticar e tem muito medo de mudar, de simplesmente não acompanhar ou exercer o que é dito nessas outras, digamos, doutrinas. Ela gostaria de saber o que ela pode fazer dentro da doutrina espírita para se livrar disso, não tendo consequências, como muito já foi dito a ela. Como ela consegue seguir dentro da doutrina espírita, se sentindo leve, se sentindo confiante e não ameaçada, segundo alguns dizeres no passado para ela. O nome dela? Patrícia. Patrícia, minha irmã. Em primeiro lugar, nós temos que ser sinceros, temos que ser transparentes e temos que trabalhar com o conhecimento interior. Se você está em algum lugar em que há práticas que não se coadunam com o que você pensa e você não se sente bem, não é aí que você deve estar. Você deve procurar algum local sério, responsável, que possa lhe dar a segurança de um trabalho espiritual no qual você se sinta muito bem. O fato de você sair de um local e ir para outro, como se você tivesse abandonado ou rejeitado o primeiro, não é uma verdade. Isso pode ser o pensamento de algumas pessoas, mas não é o pensamento que reina em você. Você está saindo porque é uma questão de energia, é uma questão de compatibilidade energética. E você, filosoficamente, não concorda com alguma prática. Então, o primeiro passo a ser dado é você constatar que não é o local que você deve ficar. Então, você vai procurar a orientadora desse local, a que representa esse local, que tem a chefia espiritual desse local, e vai, portanto, conversar com a maior sinceridade. E, resgatando algumas coisas que falamos hoje aqui, nós falamos de faixa vibratória. Se você está numa faixa vibratória que não se coaduna com a que você estava, você não vai passar bem. Então é preciso que você procure um outro local, uma outra saída, mas que saia com bastante elegância e com bastante propriedade. Que você converse com a pessoa, você diga a verdade, que você entenda isso
e que faça a troca no momento que você estiver preparado e que todos estejam avisados, para que você não seja apenas uma pessoa vista como a que abandonou, ou que repudiou, ou que simplesmente não reconheceu. O reconhecimento de qualquer trabalho deve ser sempre o nosso primeiro passo. E vem a análise em segundo passo. Em terceiro, resultado. Me sinto bem? Não. Então eu preciso sair. Faça isso com bastante responsabilidade e bastante certeza de que seus mentores ou seu guia espiritual estará contigo. Converse com ele, oriente-se através dele, use-o para que você possa ter respostas precisas. Ele fará questão de participar desses momentos com você. Meus amigos, irmãos, finalizando o nosso encontro de hoje, Momentos de Luz, eu tenho sido permanentemente procurado para orientar aqueles que em casa se encontram nesse momento de pandemia, em que os consultórios dos psiquiatras, os consultórios dos psicólogos, dos terapeutas, estão repletos de pessoas que foram tomadas por uma ansiedade, pelo medo, gerando um desequilíbrio, uma desestruturação mental a ponto de se transformar até em neurose. Então, nós temos os ensinamentos dos Espíritos, a doutrina dos Espíritos, que nos ensina muito, e nós não estamos colocando em prática o que eles vêm há muito tempo nos orientando. Em casa, você tem condições de orar tanto quanto se aqui estivesse. Você tem condições de fluidificar a sua água à noite para bebê-la pela manhã ou despertar, tanto quanto se colocasse aqui uma vasilha com água para fluidificar e você levar para casa. Você tem condições de fazer o culto no lar, reunir-se com os seus ou com aqueles que querem, mesmo que não tenha ninguém, faça-o sozinha, mas nunca estará sozinha, estará sempre orientada, apoiada pelos bons espíritos, principalmente pelo seu protetor espiritual. Com certeza, no momento em que abrimos o Evangelho, lemos uma passagem, no momento em que abrimos o Livro dos Espíritos, teremos sempre respostas para as nossas aflições e angústias, para os nossos medos. Não se deixem levar pelo medo. Já foi mais do que contado aqui uma parábola entre a peste e um homem. E quando eles se encontraram, a peste foi perguntada da seguinte modo por aquele homem que passava: peste, para onde você vai? E a peste responde: vou para Bagdá. Mas o que vai fazer em Bagdá? Eu vou matar 10.000 pessoas. Foi e houve realmente um momento de pandemia na região. Quando o homem voltou a se encontrar com a peste, ele disse: peste, você me enganou, estou triste com você. Mas por que eu te enganei? Porque você me disse que ia matar 10.000 e matou 100.000. Eu matei 10.000, os outros 90 morreram de medo, ou pelo medo. Então, vamos retirar esses sentimentos, emoções que prejudicam e vamos substituí-los por sentimentos de amor, de compaixão, que a neurociência nos diz com toda a categoria, depois de profundas pesquisas, ao lado de especialistas em meditação, ao lado de uma série de monges budistas, de que quando nós vibramos em amor, em compaixão, nós criamos uma defesa espetacular
do nosso organismo físico e espiritual. Portanto, não é por outra razão que a Organização Mundial de Saúde diz que não há doenças. O que há é doente. Por quê? Porque cada um age de um modo. Eu posso ter o mesmo vírus no meu organismo que você tem, mas você pode adoecer e eu não. Isso significa dizer que não há doenças. O que existe é o doente. E o doente, para não ser doente, tem que se observar, se tratar, mas não apenas fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Que a paz do Mestre esteja no coração de todos vocês. Mais um dia que se fecha nesse encontro maravilhoso, eu diria fraternal. Até a próxima quarta-feira, às 15h30. Graças a Deus.